Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje vamos falar do tratamento dado aos bancos de dados e cadastros de inadimplentes no CDC. Os chamados arquivos de consumo visam armazenar dados referentes de terceiros para utilização nas operações consumeiristas. Seu propósito específico é obter, armazenar, organizar e divulgar informações para verificação aos fornecedores sobre a conveniência de celebração de contrato de consumo. São espécies de arquivos de consumo os bancos de dados e os cadastros de consumidores. No que concerne à sua natureza jurídica, o CDC determina que são considerados entidades de caráter público, mesmo sendo detentoras de personalidade jurídica de direito privado. Essa determinação viabiliza a impetração de habeas data, nos termos do artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Os bancos de dados e cadastros dos consumidores lidam com um dos mais importantes direitos da personalidade, qual seja o nome, sinal que representa a pessoa perante o meio social. A Lei Civil estabelece que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Em caso de desrespeito, incidem os princípios da prevenção e da reparação integral dos danos. O artigo 43 do CDC prevê que o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. O direito de acesso à informação é direito básico do consumidor, não apenas acerca de produtos e serviços a serem adquiridos no mercado de consumo, mas também em relação à própria pessoa do consumidor. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a períodos superior a 5 anos. Assim, temos que o prazo máximo em que o consumidor irá se deparar com seu nome no cadastro de inadimplentes será de 5 anos, salvo se a pretensão à respectiva ação de cobrança prescrever antes. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada ao consumidor por escrito pelo órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito quando não solicitada por ele. A notificação do consumidor de que seu nome integrará cadastro de inadimplentes ou banco de dados deverá ser formalizada com no mínimo 5 dias úteis de antecedência. O STJ considera que não há necessidade do AR para a comunicação do consumidor. No entanto, a ausência da comunicação acarreta danos morais, exceto no caso do devedor quanto mais. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir a sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Tal possibilidade é fundamentada pelos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade norteando as relações de consumo. Temos, neste caso, 2 prazos, um implícito e referente à imediata correção da inexatidão das informações sobre o consumidor e um expresso de 5 dias úteis para comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. O prazo de 5 dias úteis também é aplicado à hipótese de exclusão do nome do devedor do arquivo em banco de dados, segundo o STJ, sendo que o ônus de dar a baixa da inscrição do consumidor nos cadastros e bancos de dados é do credor e não do devedor. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou então dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Para a inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a dívida tem de estar vencida, ser líquida e certa e há de estar baseada em um título. Destacamos também que a inserção indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é exemplo de comportamento abusivo pós-contratual. A súmula 323 do STJ determina que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. O CDC prevê sanções penais e administrativas que poderão incidir quando do cadastro indevido. O tema é tratado pelos artigos 56, inciso 1, 72, 73 e 84 do CDC e o 18, inciso 1 do Decreto número 2181 de 1997. Agora fiquem atentos, o artigo 39, inciso 7 do CDC,
veda as chamadas listas internas de maus consumidores, ou as listas negras, em relação a consumidores que buscam exercer os direitos que a lei lhes faculta. O artigo 44 do CDC estabelece que os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-la pública e anualmente. É o cadastro dos maus fornecedores. Por fim, o cadastro positivo está previsto na Lei 12.414 de 2011 e tem como objetivo listar os consumidores considerados bons pagadores e, desta forma, trazer benefícios às relações de consumo. E é com essa observação que encerramos aqui a nossa apresentação de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno. Lá, os temas abordados na aula são tratados de forma mais aprofundada. Mantenha o foco e, por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. Então, até o nosso próximo encontro e bons estudos!